Eu nunca vou negociar a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o verbo vivo. Eu não devo nada a ninguém, não sou sustentado por ninguém. Vivo do trabalho das minhas mãos. Então é por isso que eu posso falar temas que não comprometem os meus interesses pessoais. Nenhum desses temas vai me comprometer. A fé, ela nunca se mistura com o poder. Se ela se misturar, a história vai se repetir. Que é quando a igreja e a política contraem relações. Nos primeiros séculos, a fé cristã ela cresceu à margem do poder, nas casas, nas ruas, nas catacumbas. Era uma fé perseguida, mas era viva. Não havia alianças com governos, não havia influência institucional ou privilégios, apenas o Evangelho, a comunhão e a coragem de seguir Jesus, mesmo quando isso custava tudo. Mas ali no século IV, com o Império Romano, algo mudou. A fé que antes era perseguida se tornou aceita, depois protegida e finalmente foi favorecida. A igreja ganhou templos, recursos, influência e até voz política. E embora isso tenha trazido liberdade religiosa, também trouxe um risco, que é quando a fé se aproxima demais do poder, ela vai começar a se moldar a ele. A igreja deixou de ser apenas testemunha e passou a ser também instituição. Deixou de ser apenas comunidade e passou a ser também uma estrutura. Deixou de ser apenas profética e passou a ser também política. Ao longo da Idade Média, esse casamento se intensificou. Reis eram coroados por líderes religiosos, decisões espirituais eram influenciadas por interesses políticos. A fé se tornou em muitos lugares instrumento de controle social. Não porque o Evangelho pede isso, mas porque o poder sempre tenta usar o sagrado para legitimar as suas decisões. A Reforma Protestante, séculos depois, também nasceu em meio a tensões políticas. E mesmo movimentos que buscavam pureza espiritual acabaram em alguns momentos se misturando com disputas de Estado, chegando aos dias de hoje. Como eu enxergo isso? O cenário não é tão diferente. Em muitos países, a fé continua sendo usada como ferramenta de influência, bandeira ideológica ou moeda eleitoral. Igrejas buscam proteção, líderes buscam apoio. A espiritualidade se torna às vezes palco de disputas que nada tem a ver com o reino de Deus. O problema disso não é a participação social. A Bíblia mostra que fé e justiça caminham juntas. Mas o risco de transformar o Evangelho em instrumento de poder, em instrumento de coerção. Quando isso acontece, a mensagem de Jesus perde a sua simplicidade, sua força profética e sua liberdade. Jesus nunca buscou alianças políticas. Ele até conversou com governantes, mas não se submeteu a eles. Ele falou com autoridades, mas não se deixou usar por elas. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Não é para negar a realidade, mas afirmar que o reino de Deus não nasce de acordos, votos ou estruturas humanas. Ele nasce de transformação interior, de serviço, amor, justiça e verdade. Sempre que a igreja se casa com o poder, ela corre o risco de esquecer que seu verdadeiro noivo é Cristo. Hoje vemos comunidades que se dividem por ideologias, que confundem fé com partido, tratam adversários políticos como inimigos espirituais, mas o Evangelho não pertence a nenhum lado. Ele confronta todos os lados. Ele não se curva a agendas humanas. Ele não se deixa aprisionar por discursos. O Evangelho, ele permanece livre como sempre foi. A igreja é chamada a ser luz, não um braço político. A igreja é chamada a ser sal, não influência, ferramenta de influências digitais também. Testemunha, é para isso que a igreja foi chamada, não instrumento de poder. A história nos mostra que sempre que a igreja se aproxima demais de tronos humanos, ela se afasta do trono de Deus. E sempre que ela volta ao evangelho simples, que é o serviço,
compaixão, justiça e a verdade, ela sempre reencontra sua força. O desafio de hoje é o mesmo de ontem. Manter o coração no reino, mesmo vivendo em meio aos reinos deste mundo.